tétano, Isso, mas gangrenou e ele morreu pela espada do Bento. pela espada. Essa parte entrava ar no ferimento também. E quando eles não conseguiam passar em ervas venenosas, da cultura indígena, eles urinavam a espada. Urinavam? Urinavam. A urina era veneno A também? urina também. A urina também. Quando a gente vê ali, não sei se tu prestou atenção, nós temos umas garruchas menores, Sim. né? Ali naquela vitrine anterior. Olha que imponente, gente, ó. Olha que coisa maravilhosa isso. Aí se vocês prestarem atenção, ó, olha o tamanho da espada e olha o tamanho do Bento aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então ele é um pouquinho mais alto que eu. Pouca coisa. Olha Essa só, espada de gente. infantaria. Então, na verdade, usava ela aqui, ó. Venha puxar aqui. Esse é o jeito certo de puxar. Também devagar. Legal. Aqui, ó, tem um diploma. Barbosa Lessa, foi homenageado pela maçonaria. Por ele dar um grande destaque ao papel da mulher na Revolução Farroupilha. Então, o papel da mulher na Revolução Farroupilha são coisas que muito poucas pessoas veem isso. Então, aqui nós temos a primeira placa que o Palácio recebeu. E como eu falei, nós somos muito mais... Nós não temos muito de português e mais de espanhol, Palacete. E se fala assim, hoje a gente fala assim também, Palacete. Esse vem mais do espanhol, que mais propriamente do português. É um desenho do prédio antigo, como ele era antigamente, e esse desenho foi doado pelo Barbosa Lessa, pelo próprio Barbosa. A gente tem bastante coisa aqui no museu também. A gente tem livros, os livros atrás da indumentária do Bento, enfim. Essa aqui é uma réplica de farda farroupilha. Mas já com chapéu gaúcho, né? Sim. E já com lenço. E com lenço. Com lenço vermelho, sem virado, né? Mas está com lenço vermelho na rapadura. Sim. Esse é também um Bento que para mim foi muito importante. Esse Bento também morreu com problemas pulmonares. Foi meu parceiro de cena por 20 anos. Fez o Bento por 20 anos. E acabou falecendo com 50 e poucos anos. Nossa, novo. Fazem 3 anos que eu fiquei sem o Bento, na verdade. Eu fiquei sem o Bento em cena. Sim. Atrás dele tem os livros, que são livros oriundos da Ilha Terceira de Açores. Pertenceu ao Jaime Dávila, um escritor local, ao qual ele fez toda a pesquisa dele para escrever suas obras. E acima a gente tem o hino rio-grandense, e a gente sabe que ele foi tocado, que ele é do Mendanha, né? Sim. Só que tem uma parte bem bonita, bem legal, né? Que ninguém sabe que ele foi tocado pela primeira vez pelo maestro Imperial, né? Ah, é? Não sabia também. Que o Neto vence a batalha, ele faz os imperiais presos, e aí eles pensam que falavam que os farroupilhas eram covardes e poderiam matar, né? Mas não, muito pelo contrário. Eles fizeram os presidiários, a banda marcial, né, que vinha tocando o hino brasileiro. Eles prenderam toda a banda marcial e disseram: vocês vão tocar pela primeira vez o hino rio-grandense. Era uma humilhação. Eles cantaram pela primeira vez, foi cantada pela banda imperial, pelo maestro Mendanha, por isso que tem o nome dele no hino. E posteriormente o Mendanha viu o tratamento dos farroupilhas, né, e veio pelo lado de Farroupilha. Mas foi tocado pela primeira vez pela banda brasileira. Barbosa Lessa. Essa é uma estatueta que tem na entrada de Piratini. Ela foi doada por um senhor chamado Silvandico de Pelotas. Eu não sei de onde vocês são, mas Silvandico era muito conhecido porque ele fazia alegorias de carnaval. Ele era carnavalesco. Carnavalesco. Ele dizia: não tem nada a ver com a história. Aí ele começou a ler a história e falou: mas por quê? Muitas pessoas não sabem de Barbosa Lessa. As pessoas até perguntam por que o museu chama-se Barbosa Lessa. Sim. Né? Depois a gente desenrolar da história, e aí a gente vai ficar sabendo, e a gente vai passar a admirar uma pessoa que foi além do seu tempo e começou muito cedo. Verdade. Aqui a gente tem os painéis e o museu se autoguia. Então aqui a gente fala da contribuição do povo negro na formação cultural de Piratini. Foi a primeira contribuição que nós recebemos. Porque na verdade muitas pessoas não se dão conta ou não querem se dar conta que
A alimentação que nós comemos até hoje é de influenciação negra. Exatamente. Depois veio outras culturas, né? O churrasco do gaúcho é do negro, é do índio, É do índio. do negro, né? Então, depois eles foram só melhorando, né? As outras culturas que chegaram foram melhorando. E os gaúchos se apropriaram, né? O negro se não esse aqui, né? é isso, em brasa, né? E aqui a gente tem a parte mais vergonhosa do Brasil, do Rio Grande do Sul, que é uma certidão de compra e venda de escravos. Nossa. Essa é a original. Essa é a É a original. original. Olha só, gente. Isso aqui é uma certidão de compra de escravos, pessoal. E uma certidão original, viu? Ela é de 1856. Coisa. É bem ridículo, né? Essa é uma parte bem ridícula da história, mas se nós não falar nessa história hoje, para os adolescentes, as pessoas eles vão achar que é normal, Exato. né? Então eles vão achar que foi normal, não foi normal. É a parte que mais envergonha e por isso existe hoje o projeto de cotas, que as pessoas são tão contra. O projeto de cotas, que tem cotas nas universidades, deve ter e vai ter. Eu, se Deus quiser, quero morrer vendo ter, Sim. né? Porque essa é uma dívida muito grande que o Brasil tem e todo o Rio Grande do Sul com o povo negro. E é impagável, na verdade, né? É impagável, porque isso é uma coisa que marca as pessoas e marca, não só na marca, como a gente tem marca de boi, marca na pele, que marcava na pele também, marca na alma. É verdade. Marca na alma. É. Depois que diz corta, É. né? Corta, eu sei porque o meu neto, o pai dele é negro, então o meu neto é negro, Sim. né? Então tem coisas que sofrem, ou até na escola falam do cabelo, teu cabelo é isso, dói na alma, porque o meu cabelo pode ser do jeito que eu quiser. Exatamente. Entendeu? Se eu sou alemã, se eu sou italiana, eu tenho cabelo liso, eu tenho meu cabelo do jeito que eu quiser. Meu cabelo é duro. Ponto, ele é duro e acabou. É o meu cabelo e ponto. Exato. Né? Então ninguém tem que falar. Né? As pessoas têm que ter a cor que tiver. Como é que ninguém fala de outra maneira, né? Para outras raças ninguém nunca falou. Exatamente. Né? Então eu acho assim, na verdade eu sou do Conselho Municipal Afro. Então eu faço parte dessa. Na verdade, a gente tomou o Cerro dos Porongos quando o Gil era ministro da Cultura. Foi uma coisa muito emocionante a gente ter contado essa história, mas ter contado em palco, na verdade em palco, todo esse sofrimento que aconteceu. Né? O Gil não estava presente, Pierre Machado, mas a assessora dele estava. E ela pegou todos os projetos e levou e foi tombado o Cerro dos Porongos. Porque, na verdade, muitas pessoas não sabem dessa história. E as pessoas não sabem também que nós, por exemplo, de Piratini, poucas pessoas dizem que a primeira formação cultural foi de quem? Do negro. Tudo veio do negro. Quem é que cuidava dos filhos, quem é que lamentava para a ciência? Exatamente. Então, da onde veio? É. Elas penteavam, elas faziam comida, alimentação. Dava até de mamar, né? Eram amas de leite. Sim, elas dividiam assim, ó, a alimentação do filho delas, os filhos da ciência. Exatamente. Elas dividiam, né? Depois nós tivemos a origem tupi-guarani, né? E posteriormente veio a cultura açoriana para Piratini. Aí quando eu falo posteriormente, parece que eu estou voltando atrás no que eu disse lá em cima, que eu falei que em 1789 foi fundada Piratini. Foi fundada Piratini. Mas, aqui como era a terra que não habitava ninguém, nós tínhamos 10 quilômetros muito forte aqui. Porque o gato selvagem que vinha das missões, ele vinha se alimentando dos pastos de Piratini. Então, o quilombo foi fazendo, se formando, onde tinha mais alimentação. Aí começou os primeiros charqueadores, né? Os negros já começaram a carnear o gado para alimentar, né, o quilombo, e começaram a salgar o charque, que primeiramente começou a ser salgado com o próprio suor do cavalo. Aí é por isso que já fala-se manta de charque. Manta de charque. Uma manta de charque. Isso. Antigamente era com o suor do cavalo que se Eles começaram a fazia o charque. Antes de ter acesso ao sal, né, o cara veio escondido em quilombo, eles descarneavam o boi e tiravam toda a manta do charque, que ficava do tamanho da carona do cavalo, lá embaixo da serra. Eles faziam totalmente, botavam em cima do lombo do cavalo, né? Andavam todo dia, depois eles salgavam, só as salgadas viravam para o outro lado. Depois, na hora de comer, eles botavam uma sanga de água corrente, aquele charque, onde ele ficava lavando pela noite toda, no outro dia. Eles picavam.
Eles aprenderam a economizar a carne. A economizar a carne. Porque antes eles matavam, o índio também só matava, botava o animal ali, a gente ia nas fogueiras, passavam tudo. Né? Já o negro teve a ideia de, então, eu tenho que poupar, porque quando começou a povoar, daqui a pouco não tem mais. Eles começaram a fazer. O que acontece? Eles viram chanqueadores, são os negros que são os melhores chanqueadores. Eles ensinaram o gaúcho a sangrar o boi, né? Para a carne ficar limpa. Né? O índio caçava de bolhadeira, eles já caçavam com as lanças, e as lanças eram feitas meia-lua. A gente vê muita lança meia-lua, depois só implementaram uma outra ponta para eles lutarem. Né? Mas na verdade era assim que eles desgarronavam o animal, derrubavam e depois sangravam. Eles tiravam a lança. Então eles tinham muita noção, né, de pontaria. Por isso que eles foram soldados combatentes muito bons. Tinham noção de pontaria. Que legal. Assim foi, levaram eles para Charqueadas, na São João, lá tem história deles gravados. Aí até a São João, filmada por cima ali a foto. Então foram os primeiros charqueadores, os negros. E aqui a gente mostra, em toda uma linhagem do tempo, tudo que aconteceu desde 1777, aqui na região de Piratini e também no Rio Grande do Sul. Aí, pessoal, ela tá passando devagarzinho, vocês param o vídeo aí no meio para vocês lerem. Isso. Para vocês conseguirem acompanhar e fazer a leitura, vocês vão dando um pause no vídeo, vão lendo. Gente, vou confessar para vocês, eu tô assim extasiada de tanta história. Nunca que eu imaginei uma história tão fabulosa. Até emociona assim, né? De ouvir, sabe? Aqui nós temos um material de montaria e aqui nós mostramos uma cela feminina, uma maneira de nós homenagear as mulheres, as quais já falei anteriormente na história, que foram tão valentes e que tem-se muito poucos nomes registrados na história, né? É uma cela feminina, tem estribo feminino, tem a bomba de chimarrão feminina, que já tinha alcinha, elas eram mais cuidadosas, né? Para não ter um mandamento do chimarrão, não toque na bomba. Essa cela pertenceu a quem? Essa cela aqui foi pertencente, foi seu Alfonir Antônio de Oliveira. Ele pertenceu à dona Pulciana Farias de Oliveira, essa moça. Olha só, gente. As mulheres eram muito campeiras. Uhum. Tem muitas mulheres, até hoje, em Piratini, são muito campeiras. A gente sempre se acostumou, tipo, o cachorro é o melhor amigo do homem. É verdade? Né? A gente tem, porque o cavalo entende tudo, né? Então, nós temos a nossa linha onde acaba em 2006, que você pode seguir se perguntando por que acaba em 2006. Eu ia te perguntar, por que acabou em 2006? 2006, porque foi a fundação do Museu Municipal Barbosa Lessa. E daí pra frente, a gente começa a contar a história. Entendi. Como vocês veem, nós lutamos por uma liberdade de 1835 a 1845. Piratini aderiu aqui. 10 anos. 10 anos. Mas por esses 10 anos, por defender a liberdade, a igualdade e a humanidade, nós sofremos um castigo de 100 anos. Porque aqui a assinatura da posse de Poncho Verde, Piratini no mesmo instante foi rebaixada à categoria de vila. Nós vivemos 100 anos no castigo do Império, até 1978 ali, ó. Piratini é novamente elevada à categoria de cidade. E aí que entra Barbosa Lessa, que nasce em 1929 e sai de Piratini com 9 anos, um caderno de bolso, contando a história. Nós éramos escravos ainda do Império. E ficamos durante 100 anos. E nunca pedimos nada. E nunca precisamos também. Por isso que somos um pouco separados. Acho que temos a alma farrapa mesmo. E o mesmo ideal até hoje permanece aqui. Sim. Pelo menos dentro desse casarão. Sim. Então, Barbosa Lessa foi músico, cantor, compositor, escritor, cineasta, ator, historiador. Então, ele não gostava que dissesse isso. E muito mais. Era bacharel em Direito e em Ciências Sociais. Nossa. Era completo. Informações, Ele não gostava. Ele só falava que ele chegou no Gonzaga e ele dizia em Pelotas: eu sou um grosso do interior. Eu era só um grosso do interior. Então, quando ele chegou no Gonzaga, aos 9 anos de idade,
ele já levou um caderno de bolso, ele já foi alfabetizado, a mãe dele era professora, e já contando toda a história de Piritini. Nós estávamos nos 100 anos de castigo no Império. E ele já contava tudo isso, já era bem destemido. Aos 12 anos de idade, ele fundou o jornal Gonzaguiano, em Pelotas, onde ele falava, os textos dele eram de cunho histórico, cultural, social e político. Bom, a gente tem as cópias relativas e verídicas desse jornal. Olha só, gente. É uma criança com 9 São anos. originais? Isso, ele chegou com 9 anos aos 12, fundou o jornal Gonzaguiano. Nossa. Olha isso, gente. Aos 16 anos ele começa a contribuir com textos para a revista Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. E já começa a falar nossa história, por isso que a gente exalta tanto eles, as pessoas não sabem. Então, imagina, com 12 anos, uma criança começa a escrever um jornal. Com 16 já está escrevendo para a revista Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. E depois começa a escrever vários livros, todos de história, onde ele escreve, primeiro, escreve muitos livros, né? Gaúcho, que é o fundador do TPG 35, Porto Alegre, das poesias gauchescas, das coreografias de dança, o continente do Rio Grande do Sul. Então, muitas peças teatrais escreveu. O sentido e valor do tradicionalismo foi ele que deu, na verdade, as músicas tradicionalistas. Esse livro ele chamou muita atenção, República das Carretas, Romance da Guerra dos Farrapos. Ele chamou muita atenção nesse livro, foi uma das primeiras obras. E esse aqui eu estou lhe mostrando as versões antigas. Os guaxes, que só se a gente ler, a gente vai saber por quê. Guaxa, quem não é do Sul não sabe o que são guaxes. Então, essas são as obras antigas, depois estão todas reeditadas. E tem uma obra dele muito bonita, também, reeditada já, Rio Grande do Sul, prazer em conhecê-lo. É uma obra já reeditada. Então, como ele mexia em tudo, Barbosa Lessa foi um homem bem completo, e mexia em tudo. Ele também deu consultoria para a primeira versão do Tempo e o Vento, no Tarcísio Meira. Ele era bem além do tempo. Graças a Deus que eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente e de estudar com ele. Luiz Carlos Barbosa Lessa, em 1953, São Paulo. Ele estava residindo em São Paulo na época. Sim. Né? Então, ele dá toda a consultoria de costumes, né, para Ana Terra. São anotações dele. O museu recebeu do filho dele, Guilherme Lessa, e a Valéria Lessa hoje reside nos Estados Unidos e lá também ela dá consultoria de costumes gaúchos. Que legal. E ele começa a escrever, todas as cenas por cenas, as roupas, que terão que usar em cenas. Ele começa a desenhar, escrever. Roupa de inverno, roupa caseira, a roupa caseira de inverno, da mulher, tudo desenhado à mão. Essa é a primeira versão do Tempo e o Vento, consultoria. E até os móveis desenhados. Isso é uma coisa que eu estou mostrando, que ele sempre dizia pra gente, que a cultura a gente não oculta. Se eu ocultar de vocês isso aqui hoje, amanhã eu posso não estar mais aqui. Exatamente. E eu estou negando para outras pessoas saberem aquilo que eu sei. Exato. Eu nunca me contenho, até falo demais às vezes, mas eu não contenho nada comigo. São roupas desenhadas na terra. O índio. E assistir o Tempo e o Vento e as consultorias. Pinto Bandeira, Pinto Bandeira. Então tem todas as consultorias, até dos móveis de casa. Até dos móveis ele fez. Que legal. Olha só. Deu toda a consultoria, a gamela, as tinas de água. Tudo. Então a gente diz assim, ele falava, eu não gostava disso, ele falava. Eu não gostava que dissesse, ele é o cara. Que dissesse isso. Durante o período que ele teve em São Paulo, também ele aproveitou e fez Comédia de Costumes Paulista, o filme Rainha de Moçambique. São muita coisa. Durante o período em que Monjardim estava gravando As Sete Mulheres, ele fez a sinopse de Garibaldi e Manuela. Foi na época que eu estava fazendo curso de consultor de turismo, que estive no sítio dele. Ele estava fazendo todo esse roteiro. E a sinopse que, na verdade, verdadeira, o Garibaldi foi apaixonado, sim, por Manuela. Gente, é triste dizer.
Ele gostava sim de Anitta, mas não foi o primeiro amor. Ele amava a Manuela. Na verdade, a Manuela morreu em Pelotas, sendo conhecida como a noiva de Garibaldi. E a Casa de Sete Mulheres foi feita em cima do diário de Manuela. Ela morreu solteira. Ele só não casou com Manuela porque Bento não permitiu, porque ele era um homem do mundo, das guerras, né? E ela era uma moça muito frágil, né? Para seguir atrás dele. Mas na verdade, a mulher que ele mais amou. Foi Manuela. Essa é a história. Esse é o filme Os Guachos, que é do livro. Então a gente fala, a Anitta foi uma grande companheira de guerra, uma guerreira, uma grande companheira, a qual ele gostou muito, né? Mas, na verdade, o primeiro amor foi a Manuela. O grande amor O grande dele amor da Manuela. foi É que ela. ela não casou com ninguém. Morreu solteira. De Pelotas, conhecida como a noiva de Garibaldi. Nossa. Por isso a gente vê na Casa Sete Mulheres, que a voz de fundo é da atriz que faz a Manuela, né? E foi gravado com base nos diários da Manuela. Só não fala isso, mas para bom entendedor também as palavras bastam. Sim. A gente já sente ali. É. Né? Posterior à morte de Barbosa Lessa, que ele faleceu em 2002, faleceu muito jovem, né? No ano 2002 está sepultado em Piratini. A esposa dele, a dona Nilza Lessa, ficou sendo homenageada e foi uma das primeiras mulheres a ser homenageada e patrona dos festejos da Farroupilha do Rio Grande do Sul. Dona Nilza Lessa, hoje falecida também. Já é falecida Já é também? falecida. Perfeito. Aqui a gente tem o pátio interno. Porque o governo se agrada nesse prédio, se agradou e preferiu ficar alojado aqui pela água que tinha dentro do prédio. Eles não precisariam sair para buscar água. Na verdade, tinha poucas fontes de água na cidade. Então a água já tinha aqui, tem esse aljibe que contém 15 metros de fundura. Nossa. Ele foi subido, as beiras foi subido em 2011 pelo IPAM. Sim. Possuía água dentro do prédio. Claro que hoje a água já não é mais potável devido ao Sim. esgoto, mas na época era. Ele é um prédio de eira e beira, como a gente vê. Demonstra o poder econômico do senhor, do dono dele, construiu. E ele tem algo bem peculiar nele, que é um fogão gaúcho, em estilo árabe. Ele tem um chaminé de 7 bocas. Ah, Essa lá. engenharia muito bonita. Na verdade, ele é o único no gênero do Rio Grande do Sul que tem esse tipo de chaminé. Ah, é? 7 É bocas. bem peculiar. É muito bonito. É a fumaça, né? Quando sai, tipo, Sim. 7 boquinhas. Muito bonito. No pátio interno, as pedras são do período. Foram pesadas na época. E aqui nós temos a cozinha de chão batido, onde era feita toda a alimentação do palácio. Era feita nessa cozinha. Essa é uma cozinha de chão batido, como se chama. Olha aqui, gente, que Eles espetáculo. cozinhavam em trempes, ou em tripés. Tem os candeeiros feitos, que era abastecido com graxa de boi. Também era abastecido posteriormente com combustível. Na época o show já era assim também. É, chão Mas sim, batido. chão batido, o IFAM deixou ela assim para preservação, né? Porque aqui mesmo a gente tem que aguar para varrer. Tem que aguar, que nem antigamente, tem que aprender a aguar com a mão direitinho. Poder passar a vassoura Para poder passar a vassoura e não levantar poeira, né? As cambonas de tropeiro, eles chegavam já, aquelas cambonas que levavam os tentos ali. Olha, a talha ou tina, é mesmo que o baú ou canastra. Talha ou tina, cada região chama de um jeito. Então essas pequenas, a gente olha e diz, como é que elas são tão pequenas, né? Mas na verdade, elas eram pequenas porque eles tiravam a água da cacimba tipo 5 horas da manhã,
capim molhado, água fresca. Né? Então a água sempre estava fresca quando o capim estava molhado de sereno. Então tiravam várias tinas de água, né? Era um reservatório de água para beber. E cada uma tina era aromatizada ou saborizada, cada uma de um sabor. Então a água saborizada, aromatizada, que a gente toma hoje e acha comum, na época eles tinham na cozinha várias tinas, cada uma com sabor ou com aroma. A gente inclusive assiste filmes antigos, onde senta-se em asa e aceita um copo d'água. Elas aceitam, então, muito obrigada, gostosa. Claro. E a Verdade. gente pensa na cabeça da gente, mas a água é insípida e inodora? Ela disse que era gostosa, a água estava com muita sede. Na verdade, estava gostosa sim, mas estava saborizada ou aromatizada. Por isso, plantavam muitas ervas aromáticas, né? E tinham muitas frutas. Então, ela sempre era saborizada. Justamente para poder A colocar fruta na, da época, pra pôr na Não era uma água. água, imagina, não era uma simples água, né? Era uma água fresca, com sabor ou com aroma. Pra ver. Tô encantada. Olha quanta coisa, gente. Os porongos têm uma grande simbologia também. Porongo é isso aqui, pessoal, ó. Esses porongos, na verdade, na tomada de Porto Alegre, vocês conhecem o Guaíba, né? Porto Alegre. Sim. Eles atravessaram a cavalo. O Guaíba? Da cidade de Guaíba até Porto Alegre, para tomar Porto Alegre. Na noite de 19 para 20 de setembro de 1875. E aí, os cavalos nadavam, né? E a gente sabe que o animal nada e o animal cansa. É que nem nós nadamos, nós cansamos. Sim, Nós precisamos boiar um pouquinho. sim. Eles penduraram vários porongos nos tentos dos cavalos, para os cavalos boiarem. Ah, Então, por isso tem um ditado que a gente diz, o gaúcho diz bastante: atou porongo nos tentos, aguenta o barulho. Né? Isso aconteceu no sul. É um ditado exato. Né? Porque eles ataram o porongo nos tentos, atravessaram, tomaram Porto Alegre e aguentaram 10 anos. E a nossa revolução é muito bonita. Nós somos do Rio Grande do Sul, piratinense, e a gente se orgulha muito de ter o nosso hino e nossas tradições, ao contrário de muitas pessoas que dizem que não têm orgulho disso. Nós, como rio-grandenses e piratinenses, nos orgulhamos muito de defender uma bandeira e também ter o nosso hino, e ter toda a nossa tradição e costume, e falar desse jeito meio grosso, meio grosso. ligeiro, meio misturado, É. né? Somos miscigenação de raça, somos sim, com muito orgulho. Né? Sim. Graças a essas raças nós estamos aqui hoje para contar a história. Eu agradeço a sua visita, né? Em nome do Museu Barbosa Lessa e do Palácio da República Rio Grandense. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigadão mesmo.